Olá, turma. Vamos continuar as nossas aulas de literatura, segundo bimestre aqui, certo? Continuamos falando sobre os gêneros literários. Não deu tempo de desenvolver melhor, por causa de tudo que está acontecendo, mas eu vou retomar alguns pontos aqui, porque é importante a gente ter consciência desses gêneros literários, até para poder prosseguir a disciplina. Então, isso já foi assunto de prova de trabalho, mas é importante que a gente fixe nesses gêneros literários. Então, sem mais delongas, vamos retomar aqui os gêneros literários, certo? Esses gêneros foram divisões feitas em obras literárias que agruparam elas de acordo com os critérios estruturais, contextuais e semânticos. A gente já viu, né? São três tipos: o gênero lírico, o épico e o dramático, certo? Então, com o passar do tempo, eles sofreram algumas alterações e o gênero épico transformou-se no gênero narrativo, certo? Então, a gente já viu isso aqui, vamos dar só uma passada, ok? O que é o gênero lírico, né? É quando, num texto literário, há a expressão de sentimentos subjetivos do sujeito, certo? É onde se expressa a sua subjetividade, os seus sentimentos, aquilo que está dentro de cada um, certo? Então, como na narração existe o narrador que conta a história, né? Lá o narrador de primeira ou de terceira pessoa, no gênero lírico não é que seja um narrador, mas existe essa expressão, essa criação poética chamada eu lírico. E por que eu lírico? Relembram aí as aulas, lá na Grécia Antiga, quando os aedos, os poetas, né, andavam pelas ruas da Grécia declamando seus poemas através do som da lira, então ficou lirismo que expressa emoções e sentimentos, certo? E essa expressão eu lírico, essa persona, né, essa criação literária que assume dentro das poesias para expressar o que está dentro do poeta. Não necessariamente, né? Um poeta homem, por exemplo, pode assumir um eu lírico feminino e expressar sentimentos e emoções femininas e vice-versa, certo? É uma linguagem figurada, linguagem poética, linguagem que é usada na literatura. Então, o gênero lírico se refere a isso, a expressão dos sentimentos e emoções subjetivas do autor, certo? Então, quais são as principais características do gênero lírico? Ele é escrito na primeira pessoa do discurso, certo? Expressa sentimentos e emoções e exterioriza o mundo interior dele, tudo aquilo que se passa dentro dele, para fora, nos seus poemas, nos seus versos, certo? É subjetivo porque é pessoal de cada um. As palavras são usadas no sentido conotativo e utiliza, claro, as figuras de linguagem, certo? E ele tem uma divisãozinha, lembram-se? Ele tem subgêneros, certo? Então, todas essas palavras aqui que a gente já viu, a gente vai só passar por cima, eu vou deixar esse slide aí para vocês lerem, certo? E tem no livro também. Então, são divisões do gênero lírico, certo? Tem a ode, o hino, a elegia, o idílio, a ecloga, o epitâmilo, sátira e soneto e etc. Certo? Então, a ode é um poema que exalta, de exaltação, de entusiasmo e de alegria. Os hinos são geralmente glorificações a deuses ou a pátria, a heróis, etc. A elegia é sempre um poema melancólico ou triste, sobre morte e tristeza, certo? O idílio fala sempre sobre a vida no campo, né? Uma vida mais bucólica, do pastor, das ovelhas, desse homem do campo, certo? Também a ecloga também fala sobre isso, certo? Mas ele utiliza uma forma diferente, uns diálogos nos versos, é como se tivesse pessoas dialogando, certo? O epitalâmio é o quê? É um poema que você faz na celebração de casamentos ou de noivos, etc. E a sátira é aquele poema que o objetivo dele é ridicularizar ou criticar as pessoas, a sociedade, etc. Certo? Então, esse tipo de gênero aí, lírico, certo? Então, a gente viu aí, isso aí a gente já viu, certo? Só retomando. E é isso. Qual era a estrutura formal desses textos aí, certo? Eles eram cantados até a Idade Média, como eu falei, certo? Seguindo estruturas rígidas de métrica, de rima e de estrofe, certo? A gente não vai ver nesta aula, mas na próxima aula eu vou trazer aqui para vocês um esquemazinho chamado esquema de rimas. A gente vai se aprofundar um pouco no
gênero lírico, certo? Então, ele é caracterizado por sua musicalidade, certo? A poesia moderna abandonou um pouco essa estrutura formal aí, certo? Mas ainda tem na poesia moderna as emoções e ainda é centrada na subjetividade de cada um, beleza? Aí aqui tem um exemplo que a gente já viu, então eu vou passar em frente, certo, pessoal? E nós temos o nosso querido gênero épico ou gênero narrativo. Antigamente era épico porque eram longos poemas que contavam aventuras e histórias dos povos, dos reis, dos reinos, etc. Certo? Os mais famosos deles são o quê? A Ilíada e a Odisseia, que já se transformaram, né, fazem parte da nossa cultura ocidental e da cultura pop aí, com vários filmes, né, que retratam isso aí. A Ilíada trata do quê? Da guerra do guerreiro Aquiles, lá em Troia, certo? A gente falou sobre isso nas aulas aí, o cavalo de Troia, etc. E a Odisseia é um desses guerreiros que participou dessa guerra, tentando voltar, o Odisseu, ou Ulisses, tentando voltar para a sua pátria. São poemas narrativos, certo? Que eram feitos antigamente, que depois se transformaram nas narrações, nos romances atuais de hoje em dia. Foram essa transformação. Quais são as características, certo? Geralmente, antigamente era escrito em poemas, não é poemas, eram versos, mas a maioria deles é escrito em prosa. Tem um narrador, certo? Tem uma sucessão de acontecimentos que são reais ou imaginários e tem aquela estrutura básica de todo o texto: introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Clima, início, situação inicial, conflito, desenvolvimento, clímax e conclusão, certo? E se desenrola num tempo e no espaço e pode ser usado em discurso direto ou indireto nesse tipo de texto aí. A gente já passou um pouco por cima, depois a gente vê novamente, vocês leem os livros aí, certo? Tem falando sobre isso também. E quais são os tipos de subgêneros que existem no gênero narrativo? Tem o romance, tem a novela e o conto. O romance é aquele mais extenso, né? Tem personagens fictícios que vivem esses acontecimentos aí num determinado tempo e espaço. Eles traçam perfis psicológicos de personagem, caracterizam uma determinada época e também fazem crítica dos costumes sociais desta época. A novela, a chamada gênero novela, também é uma narrativa em prosa, certo? Só que ela é mais curtinha do que os romances, fica entre o romance e o conto, certo? E ela apresenta desenvolvimento sequencial de enredos interligados, ela é mais dinâmica. Até hoje nós temos aí essa estrutura nas telenovelas aí da televisão, né? Preste atenção que sempre no final de um capítulo de uma novela termina como? Termina num clímax, numa suspensão, né? Termina naquele capítulo, o que vai acontecer? Termina naquele capítulo para que você possa acompanhar no outro dia o outro capítulo. Isso é uma característica desse tema aí também, novela, desse gênero aí, certo? Subgênero narrativo. Tem os contos, né? Que são narrativas mais breves, mais concisas. Tem contos que tem apenas uma página, tem contos que tem 20 páginas, etc. Certo? E a ação dele é mais contida do que no romance. O romance desenrola várias ações por aí, né? Romance aí com os de Machado de Assis, ou os mais famosos de hoje em dia, o Harry Potter, e esses romances aí de fantasia, certo? Game of Thrones, são várias tramas, vários personagens, vários conflitos. No conto não, o conto é um conflito central, é uma narrativa mais curta, certo? Tem também a epopeia, como eu já falei, que eram esses poemas antigos aí, certo? A chamada poesia época, a fábula, onde animais representam atitudes humanas e querem passar lições de moral, né? Ensinar lições. A crônica, que é uma narrativa em prosa também, que relata acontecimentos do dia a dia, certo? Que também utiliza elementos da literatura, né? Personagem, enredo, tempo, etc, certo? E o ensaio, que também é uma narrativa breve, em prova, e a finalidade é apresentar ideias, fazer críticas e reflexões, certo, pessoal? Então, tem aí o gênero épico negativo, eu não vou ler isso aqui, certo? Eu só vou dar uma passada rápida, vocês aí eu vou deixar e depois vocês leem. Então, terminando aqui, o nosso querido gênero dramático, certo? Que é outro gênero aí também da literatura, certo? Literário. Então,
diferentemente aí dos outros dois, né, da poesia, que tem o eu lírico lá, que expressa os sentimentos e tudo mais, é escrito em verso, e os romances aí, as narrativas, que são também, tem personagem, tem narrador, tudo bem. A característica principal do gênero dramático é que ele é um texto feito para quê? Para ser encenado, certo? A característica principal do texto é um texto literário, mas qual é o objetivo? É que você que seja texto, que um ator decore essa peça aí, seja dirigida e seja encenada, certo? Então, diferentemente do outro texto, ele não tem um narrador. Ele não tem um narrador. Por quê? O que é que tem no gênero dramático que diferencia ele do gênero lá narrativo, certo? Não tem a presença desse narrador. Por quê? Quando você pega um texto de teatro, né, tem lá, no começo dos textos, são apenas indicações, certo? Indicações que o dramaturgo coloca lá para que os atores possam se orientar e as pessoas que estão montando o espetáculo, certo? Então tem lá uma partezinha lá, tem dizendo tal personagem agora entra em cena, ou personagem tal está encostado numa janela olhando para o mar, etc. São apenas indicações, certo? Não é uma narração propriamente dita. Por quê? Porque você vai entender a história através da representação dos atores. É um texto muito mais dialogado, certo? São diálogos que são entre os atores. Então, isso é o gênero dramático, certo? Com as características principais. Ele é feito para ser encenado e é dividido, como o gênero narrativo tem a divisão em capítulos, né? E aqui não, aqui são atos e cena. Ato 1, cena 1 do ato 1. Ou cena 3 do ato 1. Ou aí muda para o outro ato. Cena 1 do ato 2 e assim sucessivamente. Ele apresenta indicações cênicas que auxiliam a apresentação. Justamente são essas chamadas rúbricas que fazem o papel do narrador nesse tipo de texto, certo? Então a estrutura do texto aí, dramático, certo? Ele pode ser feito em verso ou em prosa, certo? Não importa. O negócio dele é facilitar o quê? A dramatização, a encenação desse tipo de texto, certo? Ele fornece elementos auxiliares de representação, né? Como indicação de cenário, de música, iluminação, figurino, as roupas que os atores vão vestir, certo? E também as chamadas rúbricas que orientam o ator durante a peça, certo? Eles estão divididos em atos e cenas, certo? E apresenta o nome do personagem que dialoga antes da sua fala, marcando assim a sua entrada em cena. Tá lá, personagem tal vai fazer isso, vai entrar agora, tal. E os atores se orientam através disso aí, certo? Então, nas peças teatrais, na atualidade, elas tentam aproximar os conflitos vividos pelos personagens dos conflitos vividos pela audiência, para criar uma empatia no público, né? Então o público vai ver uma peça de teatro e é representado o quê? Problemas atuais que o público se identifica, certo? Então, dentro também do gênero dramático, tem os seus subgêneros, como lá no gênero lírico, a ode, a écloga, o epitálamo, são subgêneros, tipos de se fazer, tipos de poemas que existem dentro do gênero lírico, assim como lá no gênero narrativo tem o romance, o conto, a novela, também que são tipos de fazer escrever nesse gênero narrativo. Aqui também não poderia ser diferente. O gênero dramático também tem seus subgêneros. Por exemplo, tem uma peça chamada Alto, que é o quê? Os autos falam sobre o que essas peças? Sobre temas religiosos ou profanos, mas ele tem um valor que moralizante. Eles eram muito comuns lá na Idade Média, certo? Vamos ver mais na frente, quando a gente estiver vendo lá os trovadores, o trovadorismo e o renascimento e o humanismo lá do Gil Vicente, que é um grande autor português, né, que fazia muito esses autos aí. E até hoje em dia eles são muito famosos. Tem um filme que é baseado numa peça de teatro que é um dos maiores sucessos do cinema brasileiro e do teatro brasileiro, de um gênio chamado Ariano Suassuna. A peça lá, O Alto da Compadecida. Lá trata de temas religiosos, certo? E tenta passar uma moralzinha lá, né? O João Grilo, os cangaceiros e toda aquela história lá. É um alto, é uma peça de teatro, certo? Tem a comédia. A comédia visa criticar os defeitos humanos da sociedade através da exploração de situações ridículas e
cômicas através do humor, eles fazem o pessoal rir, nós rimos de nós mesmos quando assistimos alguma peça de humor, uma comédia, certo? E os personagens são geralmente estereótipos, certo? A garota popular, o rei, o pessoal da classe média, etc. São estereótipos que representam aquele tipo de pessoas, certo? E tem também a tragédia, certo? Que acontece, só fala sobre coisas trágicas, já está aí o nome, certo? Retrata as adversidades e sofrimento dos personagens, culminando num final meio dramático e funesto aí, né? E a intenção das tragédias é provocar no público o terror e a compaixão. Aí você vendo aquela encenação a pessoa sofrendo e tudo mais, você sofre um fenômeno chamado catarse, que os gregos antigos diziam. Você expurga os seus sentimentos, certo? Você se purifica daqueles sentimentos que estão dentro de você através daquela peça de teatro que você viu lá, o sofrimento daquela pessoa, você sofreu junto com ela, você colocou para fora o que estava lhe fazendo mal, certo? Uma forma de purificação chamada catarse, segundo os antigos gregos, beleza? E tem também a tragicomédia, que é uma mistura das duas coisas. É uma peça que mistura tragédia e comédia ao mesmo tempo. É retratada a desgraça das personagens, mas com elementos cômicos, com uns toquezinhos de humor para fazer a gente refletir, certo? E tem aí a farsa, que é sobre o quê? Situações grotescas e ridículas da vida cotidiana e familiar. Então esses são os subgêneros do gênero dramático, certo? A gente passou aqui rapidamente sobre eles aqui. Eu vou deixar esse slide aí para que vocês possam dar uma lida. Aqui tem um exemplo aqui, do Santo e a Porca, do Ariano Suassuna. Primeiro ato, o pano abre na casa de Eurico, mais conhecido como Euricão. Aí, engole cobra, certo? Aí a personagem Caroba, ela que vai falar, ela fala. Aí o personagem Euricão vai dialogar e assim sucessivamente. Então, por hoje a gente encerra aqui, já vai longe, certo? Então, eu quero que vocês revejam esse vídeo, vejam outros que vocês possam achar aí na internet e aí no livrinho de vocês, né? Leiam, pessoal. Tem falando sobre isso aqui no livro, certo? Não percam tempo não, leiam, busquem na internet, sites também, para que vocês possam estar estudando. Não percam tempo não, a gente está parado aí devido a esse problema, mas a gente está aqui continuando e vocês têm que continuar a fazer a parte de vocês aí na casa de vocês, certo? Então aí, lá na página, pronto, façam aí do gênero dramático, façam um exercício aí do gênero dramático, certo? Espera aí. Pronto, gênero lírico. Façam aqui, página 26, vocês dão uma lidazinha aqui. Aí não tem aqui, 27, certo? Não. O negócio tá ruim, pera aí. Digo já, só um momento. Pronto, gênero literário, gênero lírico. Aqui, página 24. Vocês vão ler esse poema e vão tentar interpretá-lo aqui, Página 24, 25. Exercício, página 24, 25, sobre o gênero lírico. Façam o exercício, tirem as fotos, coloquem na plataforma e a gente vai corrigindo e vai interagindo. Então, até a próxima aula, a gente continua e se especifica mais no gênero lírico lá na próxima aula. Beleza, galerinha? Vamos lá, vamos em frente.